Eu ainda não acredito que o tio George morreu. Se morreu, foi sacanagem. Here we go. Episódio 3 de Território Lovecraft lida com a morte do tio George. E a gente vê também como a Hipólita lida com a morte dele. Tá bem chateada, o que é óbvio. E ela rasga algumas páginas do livro que era o preferido do George, o Drácula, do Bram Stoker. A gente ficou matutando muito pra tentar entender por que ela faz isso. Ela rasga aquela parte do livro porque ela sente que informações estão sendo escondidas dela. É como se tivessem arrancado páginas da história da morte do marido dela. Além disso, a gente pode traçar um paralelo com o lance do Horácio ter arrancado páginas do livro dos nomes, que até então só o Titus Brightwhite que lia, interpretava e conseguia falar a língua do Adão para conjurar alguns feitiços. O Horácio Winthrop também arranca essas páginas lá, né, no passado, bem distante, para tentar ele mesmo interpretar e conjurar uns feitiços bacanas. Essa é a motivação desse episódio, porque a Letitia acaba comprando essa casa por manipulação da Cristina, para tentar recuperar essas páginas perdidas aí. Já que a gente começou a falar de livros, vamos falar de outro livro que também aparece nesse episódio, e ele passa bem rapidinho, mas não pode passar despercebido, que é o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. O Conde de Monte Cristo já havia aparecido no segundo episódio. Um dos personagens, não me lembro quem, pega ele bem rapidinho também. É um detalhe, esses detalhes da produção. Mas já é a segunda vez que ele aparece, então, na trama. Dumas foi um escritor francês muito conhecido pelo Conde de Monte Cristo e pelos Três Mosqueteiros. E ele sofreu muito racismo na vida. A obra dele também foi muito inspirada pela vida do seu pai. Uma pequena curiosidade que a gente não pode deixar passar é o nome do cachorro de um dos hóspedes da casa nova da Letitia. O cachorro do cara chama Baldwin. A gente tá os dois primeiros episódios aqui lembrando do James Baldwin. E não pode ter sido por acaso. O episódio também lida muito com a morte e ressurreição da Letitia, que aconteceu em Arda. E naquele momento em que ela tá na igreja, que tá tendo uma cerimônia, a mulher tá sentindo o Espírito Santo lá, a Letitia tá meio apática e tá sendo questionada por uma narração. O que você fez para deixar uma marca no mundo? Essa narração diz. Essa narração que aparece nesse momento, que abre o episódio, inclusive, é uma daquelas vindas do futuro, e dessa vez é uma propaganda da Nike. Essa propaganda foi narrada pela Precious, que ficou conhecida por ser mestre de cerimônia de bailes de Vogue. Diferentemente das narrações do primeiro e do segundo episódio, do James Baldwin e do Gil Scott Heron, que são mensagens que tocam em pontos cruciais da história de segregação e da história do racismo nos Estados Unidos, essa narração agora, que está questionando o papel da Letitia, né, na história dela mesma, da própria vida, tem um caráter muito mais empoderador, digamos assim. É uma mensagem muito mais propositiva, tentando tirar ela de uma zona de conforto, sem um papo de coach, assim, é uma coisa bonita mesmo pra, tipo, e aí, o que você vai fazer, né? E tem tudo a ver quando a gente pensa que ela fala pro Atticus claramente que ela não vai abandonar a casa, estando a casa assombrada ou não. E no episódio, inclusive, tem um momento em que ela fala que ela queria sentir algo. Então é muito diferente daquele momento do começo do episódio que tá meio apático, né? Ela modifica tudo e toda essa vontade de mudar, de fazer algo, a gente vê no desenrolar do episódio. Inclusive, ela comprando a casa e reformando e ficando lá. Where'd you get the money to buy yourself a house? Uma grande parte dos problemas que a Letitia vai enfrentar nessa nova casa é o fato de ela e a Ruby serem pioneiras nesse bairro que é branco. Não havia pessoas negras morando lá. E a Ruby, inclusive, alerta que no ano anterior houve um grande problema num bairro branco quando uma família negra foi morar num prédio. Esse caso que a Ruby cita é baseado numa história real no Trumbull Park, no distrito de South Deering, em Chicago mesmo, no ano de 1953. Esse bairro, South Deering, ele tem muita ligação com a história da imigração em Chicago. Ele recebeu trabalhadores da Irlanda, enfim, da Suécia, alemães, mexicanos, e as guerras foram permeando esses momentos, né? A Primeira Guerra, depois tem o crash da bolsa, as coisas vão bem, vão mal, até que a gente chega nesse contexto da década de 1930, quando a Autoridade de Habitação de Chicago implementa um programa de habitação popular, só que para pessoas brancas apenas, não iam aceitar pessoas negras. Então os negros podiam trabalhar nas fábricas, podiam, né, ir para os negócios, frequentar os negócios, mas não podiam morar no bairro. Mas não era declarado, eles não aceitavam. Daí, em 1953, acidentalmente eles aceitaram nesse programa de habitação uma família negra, porque a Betty Howard
era clara e eles se confundiram nessa história. E aí isso causou maior confusão no bairro que não aceitava essa família. Foi pedrada, foguetada, fogo, e a polícia tinha que ficar vigiando e vigilante em toda essa situação para que não acontecesse violência contra essas pessoas. Já estava acontecendo, né? Mas contra elas e não contra a propriedade. Houve pressão dos líderes do bairro, os líderes brancos do bairro, para que essa família fosse despejada. Eles não queriam de forma alguma essa família negra no bairro deles. Mas, ao contrário disso, a autoridade de habitação colocou mais pessoas negras lá. Levou mais 10 famílias, inclusive despejando algumas famílias brancas que tinham causado muitos danos. E aí teve mais problema ainda. Então foi uma bola de neve, né? Uma violência gerando mais violência e a polícia sem saber muito bem como lidar, na verdade. Porque também boa parte do aparato policial é racista. Então eles tinham que proteger, mas sem fazer muito esforço também. Essa tensão no bairro durou literalmente uma década, porque só em 63 pessoas negras puderam usar o parque público do bairro, o Trumbull Park, de forma pacífica, bem entre aspas, né? Mas só aí que começou a haver um respeito por eles. E é exatamente o problema que a Letícia enfrenta quando ela compra a mansão e se muda para lá com um monte de gente negra. Inclusive, ela diz claramente que queria montar um lugar seguro para eles, né? Esses artistas, pessoas queridas. Olhando esses vizinhos, os fantasmas não parecem tão assustadores, né? Esses vizinhos brancos deixam bem claro que eles não são bem-vindos ali. Inclusive com uma cruz da Ku Klux Klan no quintal, jardim da casa, né? Quando a Letícia descobre, através daquele policial, que tinham 8 corpos que foram torturados e encontrados no porão da casa dela, ela começa a conectar os dados, né? Tudo começa a fazer sentido da casa ser daquele jeito. É elevador que cai, é muita assombração mesmo. 8 corpos negros, é bom frisar. E aquele policial é bom ficar de olho porque ele tem muita importância para a história. Quem lê o livro sabe, né? Ele vai ser agora uma figurinha recorrente, muito provavelmente, no restante da série. Quando ela diz pro Atticus, minha casa é mal assombrada, eu achei muito legal que a reação dele não foi de dúvida, não foi de pensar, você tá maluca, né, minha filha, mas foi de apoio, me conte mais sobre isso. O episódio faz várias e diversas representações do sobrenatural, de vida após a morte, tem os fantasmas, tem o culto que tem no começo do episódio, o tabuleiro Ouija, a médium que vai analisar a situação, exorcizar lá a mãe Oiá. Inclusive, o tio George manda um recadinho ali pelo tabuleiro, aquelas crianças são muito corajosas, que aquela casa... Da cara dá pra ver que ela é mal assombrada, é muito medonha. Eu achei sensacional, eu acho que é um ponto importante que todo mundo note, que as representações de espíritos, representações da vida após a morte e de religião em Lovecraft Country estão longe de serem caricaturais ou debochadas para tirar onda, nada disso, é muito respeitoso, muito pelo contrário, né? É respeitoso e é feito de um jeito muito bonito. A própria representação desses espíritos que estão inquietos na casa tem uma justificativa que conversa com o resto da série, né? Com os abusos, com o racismo. O tabuleiro Ouija, como a Bia citou já como uma dessas representações, é um exemplo disso. Quantos filmes a gente não viu? Tem um nome, inclusive, que é do tabuleiro Ouija, né? Alguma coisa assim, que é do Mike Flanagan, que dirigiu a Mansão da Residência Hill, vai dirigir a nova adaptação agora, um cara super massa do terror, mas que é uma representação também como um tabuleiro que invoca demônios. O Exorcista tem isso, né? O filme Exorcista mostra um pouco do tabuleiro, e o tabuleiro Ouija foi ganhando essa conotação de ser uma ferramenta para invocar demônio, para invocar Satã, invocar os espíritos do mal, quando na verdade ele não surgiu para isso, ele era simplesmente uma forma de se manter contato com o mundo dos espíritos mesmo, para quem acredita que há espíritos que podem se conectar com a gente. Mas, por entre outros motivos, campanhas cristãs, passou a ter essa conotação completamente pejorativa e demoníaca. Prato cheio para filmes de terror, mas não é só para isso que ele serve. Na verdade, nem sei se é para isso que ele serve. Tanto que as crianças estão brincando com ele, na maior inocência, eles estão brincando de boa. Aí chega o tio George para meio que dar uma animada ali na conversa, né? Tipo, pô, quem vai ver o tio George? O cara morreu tem 3 dias, sei lá. It's your turn. Who are we talking to? Outro aspecto positivo foi na representação do ritual de voodoo. Começando com o sacrifício do bode no começo lá, né? Quando a
a médium chega para exorcizar a casa, para afastar esses fantasmas, né, que estavam atormentando. Eles nem sabiam ainda exatamente que fantasmas eram esses. O voodoo é uma religião que geralmente é associada a coisas ruins, a rituais sanguinários, macabros, que vão invocar Satã, demônio, coisa ruim, espírito que vai vir para fazer o mal, enfim. Por ignorância e por racismo. É uma religião que nasceu no Benin, na África, foi disseminado na América por conta da diáspora dos povos africanos, né? E aí ele ganhou várias formas de manifestação. Tem o candomblé aqui no Brasil, tem a santeria em Cuba, tem o voodoo haitiano, o voodoo da Louisiana, enfim. Várias formas de manifestar o voodoo, mas que por ser uma religião de negros, sofre com o racismo. E dá pra perceber que depois do sacrifício do bode, é que aqueles 3 caras decidem entrar mesmo na casa. Ou pelo menos essa foi a intenção mostrada pra gente, né? Porque eles entram, eles veem isso acontecendo, eles entram pra destruir a casa. Quem não se lembra do pica-pau, né? Voodoo é pra jacu. É extremamente respeitoso, né? É extremamente racista. E o voodoo, ele é tão simbólico que ele é considerado parte integral de uma das maiores revoluções anti-escravidão de pessoas negras, que foi a Revolução do Haiti. Inclusive, eu vou abrir parênteses aqui para falar do Lovecraft. A gente falou pouco do H.P. Lovecraft, eu acho isso muito bom. Porque a série acabou superando em muito a obra dele, ainda bem, foi um trabalho magistral do Matt Ruff e agora de adaptação da Misha Green, sensacional. Mas o Lovecraft tem um retrato do voodoo em um dos contos dele, que ele trata como uma religião horrenda, uma religião macabra, uma religião obscura, hedionda, mostrando todo o seu racismo. Para finalizar essa parte, para quem não sabe, Oiá é uma força feminina poderosíssima. Ela é controladora dos raios e tempestades. Talvez isso possa explicar a ventania dentro da casa. Aquele porão da casa lembrou muito aquelas casas com senzala. Acho que, eu não sei se isso existiu nos Estados Unidos, algum tipo de configuração de casa, né, assim, mas aqui, se você vai em Ouro Preto, várias casas têm senzala, tem restaurante chamado senzala lá, inclusive, o que é bizarro, grotesco. Remeteu muito à senzala, né, esse tipo arquitetônico brasileiro. E o que aconteceu ali com os experimentos que o Hiram Epstein faz com as pessoas negras que viviam e que acabaram se transformando nesses espíritos que atormentavam a casa, e nada mais do que eles queriam eram se libertar daquela casa que os aprisionou e os torturou, nos fez lembrar na hora de experimentos nazistas, coisas desse tipo, né? O Joseph Mengele e essas atrocidades da história da humanidade. E lembramos também de um episódio que a gente comentou num vídeo de Expresso da Manhã sobre o experimento em Tuskegee. Esse experimento foi feito durante 40 anos a partir de 1932 em Tuskegee, no Alabama, em que o Departamento de Saúde da cidade acompanhou centenas de homens negros que tinham sífilis e não informavam para eles que eles tinham a doença, dizia apenas que eles tinham sangue ruim. E mesmo depois que surgiram os antibióticos que tratavam a doença, eles não permitiram que essas centenas de homens se tratassem e continuaram acompanhando, totalmente cobaias humanas. Esse episódio é da Letícia. Eu tive uma impressão parecida com o livro, que o livro ele é mais ou menos dividido em capítulos dedicado à trajetória de pessoas, e eu tive essa impressão nesse 3º episódio. Eu amei, achei incrível a atriz Jurnee Smollett, achei ela 10/10. A série tá muito boa e a gente se volta aqui semana que vem para comentar mais um episódio. Tchau! Essas são algumas das nossas observações que a gente tirou desse episódio, recheadíssimo. Então deixa aqui nos comentários também o que você achou, se você percebeu alguma coisa, vamos continuar conversando. Então não ia falar para deixar comentário? É isso. Deixa o comentário. Então, agora tchau. sim, tchau. Tchau.